Oi gente, tudo bom? Eu sou Andréia Corsino, sou crítica de cinema, sou jornalista e eu vim apresentar para vocês agora uma série de vídeos falando um pouquinho do curso que a gente faz, né? Então hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência como crítica de cinema e tá passando todo o conhecimento que eu adquiri ao longo desses anos. Bom, eu trabalho com crítica de cinema já há muitos anos, mas com o site Cinema para Sempre tem 8 anos. Então, com esse site, eu venho fazendo um trabalho mais profundo em crítica de cinema. Eu já venho estudando isso já há muito mais tempo, deve ter mais de 20 anos que eu venho estudando todos os elementos de crítica de cinema para poder exercer esse trabalho. É muito importante estudar? Sim, é fundamental. Sem o estudo fica muito difícil você estar fazendo uma crítica de cinema de forma adequada. Então, por isso eu estou passando para vocês todo o meu conhecimento no curso de crítica de cinema da Andréia Corsino. Então, a gente vai fazer alguns vídeos para a gente estar mostrando para vocês. É uma degustação um pouquinho do que é a nossa aula, do que é o trabalho que a gente quer fazer para formar críticos bem preparados para o mercado de trabalho. Como avaliar um filme? Primeira coisa que a gente pensa, é a opinião, né? Eu gosto, eu não gosto. Inclusive, filme bom e filme ruim acaba sendo muito relativo em questão de opinião. Porque você tem filmes memoráveis, que tem gente que não gosta e tem gente que gosta muito. Aí você tem uns filmes que são considerados menores e tem um público que gosta muito, tem outro que não gosta, então isso é muito relativo, né? Gosto é muito pessoal e intransferível, igual a digital. Então, como faz para um crítico avaliar e tirar essa opinião de gosto pessoal na hora de avaliar um filme? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que entender que um filme é um conjunto de uma obra. São várias partes. Então, a gente tem que avaliar essas várias partes separadamente para depois juntar todas as partes avaliadas e aí ver o conjunto da obra, o resultado final. Entendendo que um filme, ele tem uma missão. A missão é passar uma mensagem. Ele quer falar alguma coisa para alguém. Então, primeira regra básica é saber para quem esse diretor está querendo falar, que mensagem ele está querendo falar e qual a objetividade dele, se ele conseguiu atingir o objetivo dele ou não. Então, a gente começa daí. E aí a gente começa avaliando o roteiro. O que é o roteiro? O roteiro é a história que vai ser contada. É a história com todas as suas, em ordens de sequência de acontecimentos, os diálogos. Então, a gente tem que avaliar tudo isso. Aí a gente vai passando para as outras etapas, né? O elenco, a caracterização dos personagens. Só na caracterização dos personagens, um ator não consegue fazer o trabalho dele sozinho. Se não tiver um diretor para orientar o que ele precisa fazer para o personagem, ele precisa do figurinista para poder caracterizar ele precisa do maquiador para poder caracterizar, ele precisa do cabeleireiro para poder caracterizar, ele precisa da direção de arte para poder dar os elementos de cenário, que ele poder interagir com o trabalho dele, ele precisa que a trilha sonora funcione para poder dar o clima de quem está assistindo o filme, entender como aquilo está acontecendo, porque é justamente a música que te dá todas as sensações do filme. Se você assiste um filme e tira o som, você perde metade da experiência, que você perde metade das intenções. Tanto que os filmes de suspense e terror, eles precisam muito desse recurso da trilha sonora, porque muito da tensão que está acontecendo na trama vem da trilha sonora. Então, a gente precisa avaliar todos esses pontos. Atuação, direção de fotografia, que é a imagem, a qualidade da imagem que a gente está vendo, a cor que está sendo usada no filme,
A direção de arte que trabalha em conjunto com figurino, com maquiagem, com cabelo, com efeitos visuais. Então, tudo é um trabalho em conjunto. E é muita gente trabalhando em cada setor para que aquilo funcione. Só que para o trabalho de um funcionar, ele precisa estar muito harmônico com o trabalho dos outros. E aí sim flui. Né? Um bom exemplo para dar é quando você tem um personagem que... Um ator tem que encarar um personagem que ele já existe. Então, ele precisa estudar aquele personagem de dentro para fora, ele precisa saber o que o diretor quer apontar com aquele personagem, ele precisa saber da caracterização, da transformação do rosto dele no rosto do personagem, para ele poder dar vida. Então não adianta ele interpretar muito bem, mas se o resto não funciona, fica difícil até para ele interpretar. Então tudo isso é um conjunto que vai sendo avaliado. Aí você fala assim, acabou? Não, não acabou. Até todos esses detalhes, ainda tem a montagem, que é o mais importante, porque o filme só existe depois que você junta tudo. E a montagem é uma das coisas mais sagradas de um filme, porque é ele que te dá a forma do que você está vendo. Quando você corta um pedaço de um filme, você está fazendo uma outra edição, você está transformando um filme num outro filme. Então, é uma falta de respeito muito grande com o montador e com a equipe do filme, você cortar um filme. O filme não se corta. Ele tem que ir do jeito que ele foi feito. Do jeito que ele foi montado para ir para as salas de cinema. A partir daí, aquilo é sagrado, aquilo não se mexe. Né? Então, a gente vai avaliando desde a concepção da ideia, do roteiro, da mensagem, se ele é divertido, porque às vezes, tecnicamente, ele nem é tão bom. Ele pode não ter tanto dinheiro, tanto recurso, mas ele pode ser divertido, né? E às vezes você tem um filme primorosamente, tecnicamente impecável, mas ele não é tão divertido, né? Então tudo isso entra na avaliação. O que agrada, se ele está dentro do gênero que foi escolhido para ele se enquadrar, porque ele precisa estar enquadrado em algum gênero. E se ele está enquadrado, ele tem que respeitar as regras do jogo. Então, cada gênero tem uma regra para ser cumprida. Né? Então, avaliar um filme não é apenas assistir um filme e dizer que gosta. Você pode gostar muito de um filme. E quando você vai avaliar tecnicamente, você vê que ele não é tão perfeitinho assim. Né? Na verdade, é muito difícil você encontrar um filme que seja completamente perfeito. Você tem... filmes que às vezes têm problemas técnicos, às vezes você encontra um problema de roteiro, às vezes você encontra um problema na trilha sonora, na montagem. Mas às vezes ele, mesmo com os problemas, ele funciona. E tem filme que não consegue prender a atenção. Né? Ele vai agradar, simples, isso é fato. Todo filme vai agradar e vai desagradar um grupo de pessoas. Isso aí não... Independente de qualquer crítico avaliar, você vai sempre ter quem goste e quem não gosta. Agora, se você quer seguir pelo gosto das pessoas, aí é uma coisa. Mas uma avaliação técnica precisa ser feita. Então, você precisa entender de todas as etapas, de todos os processos, para poder avaliar, juntar e ver o resultado final, tecnicamente falando, independente do seu gosto pessoal. Um filme, ele tem vida eterna, né? Ele tem uma vida muito específica na sala de cinema e depois ele ganha vida em outras plataformas. E a gente vai vendo várias vezes. Tem muitos clássicos que a gente viu quando era criança, quando era adolescente, mas não no cinema, né? Assistiu na televisão, no streaming. Bom, mas o que acontece quando uma pessoa se predispõe a trabalhar como crítico e, ao invés de fazer uma avaliação técnica, sem embasamento nenhum, ele dá opinião. Ele dá opinião e aí? O que acontece? Acontece que ele esquece de um fator importante. Ele é um influenciador de opinião.
né? Ele é um formador de opinião. Então, a partir do momento do que ele fala, o público também está avaliando ele. O público vai comprar ou não o que está dizendo, né? E você pode, muitas vezes, acabar prejudicando um filme por uma avaliação equivocada. Apenas por dar sua opinião, porque você, de repente, não gostou de um determinado filme e as pessoas começam já que é ruim, eu nem vou. Porque o ingresso de cinema não está barato, a oferta é muito grande, se esse aqui já está dizendo que é ruim, eu nem vou me arriscar. O que acontece? O filme acaba não fazendo a bilheteria que ele precisa e ele acaba saindo da sala de cinema antes do prazo determinado pela distribuidora, porque ele não tem vida. E o exibidor tem uma demanda muito grande de filmes para ele circular com tempos cronometrados para início e meio e fim de cada filme. Então, um filme que é ruim, que não está dando bilheteria para ele, não compensa ele manter. Então, isso é uma consequência ruim. Aconteceu até recentemente um crítico avaliar um filme mais com a opinião pessoal dele do que com uma avaliação técnica, e prejudicou o filme. O filme saiu de cartaz antes do prazo que estava programado para ficar. Porque, não, as pessoas não querem ver, então eu não vou manter. E o filme simplesmente perdeu-se uma grande oportunidade. Porque não é só uma avaliação da equipe técnica que faz a trilha, que faz o roteiro, que faz a produção, que faz a montagem. Você tem aí também as mensagens que estão sendo colocadas no filme, as avaliações de comportamento humano, de mensagem da humanidade. São estudos que a gente acaba tendo que fazer, porque nós estamos retratando nossas histórias ali. Aquilo você está contando hoje, nos dias de hoje, daqui a 20, 30 anos, uma geração nova vai estar assistindo aquilo e vai ver como é que nós fazíamos cinema nessa época. Então, é um registro histórico, é uma ferramenta que tem uma importância muito grande, ela influencia na vida e da carreira das pessoas. Muita gente escolheu a profissão que está fazendo hoje porque foi assistir um filme e gostou do que estava assistindo. Eu já entrevistei alguns atletas que se tornaram atletas por causa do rock, porque foram assistir rock no cinema. Então, você tem engenheiros formados porque eles se apaixonaram pela engenharia do filme que eles assistiram. Então, você tem uma influência muito grande na vida das pessoas, tanto no social, no psicológico, no profissional, no emocional. Tem um fator psicológico, tem um fator de impacto, tem um fator do próprio diretor ser o crítico, né? Ele está fazendo uma crítica social ali, e às vezes ele usa alguns recursos de linguagem para estar se comunicando. O crítico precisa entender dessas linguagens, a variação que tem, as muitas linguagens, metalinguagem, o humor negro é uma forma de se fazer uma crítica mais contundente, mais ácido. Então, você tem que estudar todos esses elementos para poder avaliar o filme. O filme não é só a parte técnica propriamente dita. Ele tem as mensagens, ele tem os impactos que ele causa, as influências que ele exerce. Então, tudo isso tem que ser avaliado com responsabilidade, porque ele pode causar um dano, caso ele não entenda do que ele está falando. Então, muitas vezes a gente vê uma crítica, quando você vai assistir o filme, fala, a pessoa não assistiu o mesmo filme que eu, porque eu não vi isso. Não acontece isso, infelizmente acontece. E por isso que o profissional de crítica precisa, sim, de formação, ele precisa estudar, ele vai estudar para o resto da vida, né? Ele é um eterno pesquisador, ele vai pesquisar o comportamento humano, ele vai pesquisar a psicologia, a sociologia, a antropologia, a história da humanidade, a formação das cidades, dos países, dos continentes,
como se desenvolve historicamente isso, as lendas, os folclores, tudo isso faz parte, é uma cultura geral. O crítico de cinema precisa ter uma cultura geral muito vasta. Precisa, mas eu preciso saber de física quântica para avaliar a quantidade de filmes que tem sobre física quântica. Não, você não precisa ser um gênio da física quântica. Aquilo que você não sabe, você vai procurar um consultor. Vai procurar uma pessoa que entenda do assunto para você se inteirar. Porque o que você precisa saber é se inteirar daquele assunto com gente que conhece. E não sair dando opinião sem ter um embasamento para falar do que está falando. Porque muitas vezes pode estar falando bobagem, né? E bobagem a gente não quer falar. Então, por isso é que a gente precisa estudar para aprender todas as ferramentas, o mecanismo que a gente precisa avaliar, divulgar e preservar o filme. O cinema precisa muito do crítico de cinema bem informado, para que ele possa continuar existindo. Um fator importante para o crítico de cinema é ter um bom ouvido, porque isso é extremamente importante, já que a gente está falando de áudio e visual. O visual é muito mais fácil de ser absorvido, mas e o áudio? O crítico conhece os instrumentos que são usados pelo músico de trilha sonora para fazer aquela trilha para aquele determinado filme, para aquele determinado gênero, para aquele determinado momento. O uso da trilha sonora é extremamente importante porque ele que dá sentido a cada cena, né? Ele dá intenção e ele pode ter uma variação infinita. Ou seja, uma música, ela tem gênero, ela é feminino, ela é masculina, ela é infantil, ela é adulto, ela é mais madura, mais imatura. Ela vai dar todos esses sentidos a partir do momento em que o músico vai juntar todas as notas, os instrumentos necessários para aquele som, para atingir aquele determinado som, e ser encaixado dentro daquele momento na cena que a gente está assistindo. O que acontece? Se você não conhece o som dos instrumentos, dificulta muito você entender como você vai avaliar a trilha sonora, né? O que são os instrumentos de corda, os instrumentos de sopro, os instrumentos de percussão. Cada um tem uma proposta diferente para fazer aquilo funcionar. Então, o músico ele fica estudando qual é o som que ele precisa ter para montar aquela trilha sonora e fazer ela realmente acontecer. As músicas sem letra. Então, elas têm toda uma imponência para te levar para algum lugar, para te dar uma sensação, para ter uma ideia do que está acontecendo ali naquela cena. Você tem as canções. As canções, elas podem ser feitas originalmente para aquele filme ou não. Pegar canções que já existem e elas encaixam dentro daquela proposta naquele determinado momento do filme. Aí você ainda tem, dentro da trilha sonora, os diálogos. Eles fazem parte da trilha sonora porque tudo que você escuta faz parte da trilha sonora. Então, você vai avaliar uma trilha sonora. Eu vou avaliar um prêmio de trilha sonora, canção original, e mixagem de som, edição de som. Como você vai fazer isso? Né? Então, o primeiro passo é entender como a coisa funciona. Né? Os instrumentos, você precisa saber ouvir. Precisa saber qual o uso desses instrumentos, para qual intenção que foi feita, o gênero musical que foi escolhido, por que foi escolhido aquele gênero, se ele encaixa, se ele atinge o objetivo. Muitas vezes você tem uma trilha sonora ótima, mas ela é mal usada no filme e aí não funciona muito bem. Você tem uma trilha sonora que acaba virando personagem, então aquilo fica marcado para sempre. Você vai ouvir aquilo depois de 10, 20, 30 anos e aquilo vai te remeter
ao filme, vai lembrar da situação. A gente tem exemplos de filmes que são muito marcantes na história do cinema com as suas trilhas sonoras, né? No caso do E.T., Indiana Jones, Harry Potter, a gente tem O Golpe de Mestre. Então tem filmes que são marcados muito por conta da trilha sonora. E tem filme que a trilha sonora vira um personagem à parte. No caso dos Guardiões da Galáxia, 1, né? Depois o 2, e a gente vai aguardar o 3. Qual será a trilha sonora do 3? Porque o 1 conseguiu trazer o público para ouvir canções que já existiam, são canções antigas que elas têm uma proposta dentro do filme, tem uma avaliação para ser feita ali, e ela funciona para o momento escolhido para ela tocar ali. Então ela te leva para algum lugar, ela te dá a sensação. Será que Hitchcock ia conseguir fazer filmes de suspense tão geniais sem a trilha sonora? Aí é que tá. A trilha sonora usada nos filmes do Hitchcock também são personagem à parte. É ele que te dá toda a sensação, a tensão, aquela agonia, que te dá o momento de respirar, que te dá o momento de não respirar. Então, isso é importante. Bernstein criou, e tem uma historinha até interessante para contar, porque ele criou a trilha do Psicose e o Hitchcock não gostou. E aí ele foi na mulher do Hitchcock. Ele falou, poxa, mas essa trilha é muito boa. Mas escuta, a trilha é boa, a trilha é boa, a trilha é boa. E eles forçaram a ele a testar a trilha. No final das contas ele gostou, deu certo. E foi aí maior premiação que o filme poderia receber, é que essa trilha ficou tão marcante que ela virou referência para muitos outros filmes. Então, é muito interessante. Se você tira essa trilha das cenas e coloca uma outra coisa, já mudou o filme. Já é outra coisa. Então, o crítico precisa trabalhar um aparelho auditivo, precisa entender que ele está ligado à memória afetiva, né, à memória emocional, e está ligado à memória associativa. A partir do momento que você escuta um som, você faz uma associação de alguma coisa que você já viu, viveu, ou as duas coisas juntas, né? No caso do filme, quando começa a tocar, você automaticamente já sabe que é a música do rock, né? E assim por diante. Essa memória que a gente carrega, ela é muito importante. E ela é muito importante para o filme, né? Então, o crítico precisa dar muita atenção a essa parte, que ela é uma parte técnica importante ligada a uma parte orgânica de quem está recebendo o filme. Porque o filme, ele é muito orgânico. A gente vai para uma sala escura, onde está sendo projetado uma história para ser contada, e a gente mergulha nesse filme e tem todas as sensações, né? É uma maquininha de emoção. Então, a gente precisa aprender a trabalhar com todos esses elementos. E a trilha sonora é quem mexe com todos os nossos elementos emocionais, psicológicos, afetivos, memória. E por isso a gente precisa dar mais atenção para essa parte no filme.